Fala pessoal, boa tarde. Vamos dar início a essa entrevista, com a Carol, certo? E vamos lá, vou estar respondendo algumas perguntas para ela. E a primeira pergunta é neto por neto, como a gente se definiria? Antes de me apresentar, meu nome é Rômulo Neto, sou médico veterinário, sou focado na parte principalmente de peixes ornamentais, certo? E como eu me definiria, né? Hoje eu me defino como, acho que um profissional, um profissional da área. Me defino ainda como um certo iniciante, uma pessoa em aprendizado ainda. Não me considero uma pessoa mais experiente, então estou sempre buscando conhecimento novo sobre a área. Sempre procuro estar estudando, renovando conhecimento, sempre procurando coisas novas que estejam acontecendo lá de fora, fora do país ou dentro do país, para até mesmo estar melhorando aqui no progresso do meu próprio criatório, né? Então, procuro estudar muito sobre a questão de patógeno, como tratar. Eu gosto muito dessa área. Então, é basicamente isso. Eu me definiria como um profissional de média experiência, nascido e criado dentro de criatório de peixes, mas ainda acho que eu sou muito novo e tenho muita coisa a aprender. Então, sei de bastante coisa, mas ainda acho que falta muito conhecimento e estamos cada dia mais evoluindo. A segunda pergunta vai sobre a história da minha família, a família Rômulo. Somos 4 Rômulos atualmente, certo? Meu avô, meu pai, eu e meu filho, certo? Então são 4 Rômulos na geração, tá? E como começou tudo isso, Tudo começou com o meu avô. Ele criou a paixão pelos peixinhos, começou a criar. Não era nada de linhagem, peixes exclusivos, era um mercado aberto. Ele fornecia para lojistas, atendia o mercado aí geral aqui da cidade, trabalhava com diversos peixes, entre eles guppies também na época. Nessa época eu não era nascido, tá? Então começou com ele em outro bairro aqui, mas na mesma cidade. Após alguns anos, aí eu já era nascido, acho que eu tinha em torno de uns 9, 8 anos, algo mais ou menos assim. Meu pai iniciou no campo de betas de linhagem. Meu pai é o Rômulo Júnior, Rômulo JR Betas. Foi muito nomeado, muito premiado e começou a dar certo, começou a viver disso, dos betas de linhagem. Depois disso, meu avô deu início, alguns anos depois, com os betas gigantes. Até então, meu avô trabalhava com peixes betas, veio de onde a experiência do meu pai veio, Só que eram peixes betas de pet, para atender aí o comércio local mesmo, de revenda e tudo mais. Meu pai entrou nesse mercado mais exclusivo dos betas de linhagem e foi tendo sucesso ao longo do tempo, né? E eu, depois de iniciar o curso de veterinária, depois de um certo tempo já no curso, acho que 1 ano e meio de curso, foi algo mais ou menos assim, da faculdade, entrei, comecei o criatório e comecei a tocar. Então, um resumo, porque senão a história também fica longa. E até porque a maior parte da história eu não era nascido ainda, tá? Então, é isso, tá? Um resumão da história da nossa família aí ao longo do tempo, beleza? A terceira pergunta, se eu pretendo continuar a criação e passá-la adiante para o meu filho. É uma pergunta um pouco complicada, até porque meu filho é muito novo, Meu filho está com 1 ano agora, então eu não sei. A ideia seria que sim, construir algo que seja dele, quem sabe, no futuro. Mas isso tudo vai depender dos gostos, e interesse dele em si. Então, isso aí a gente só vai ter como descobrir com o tempo. Mas quem dera assim, a gente sabe que não é um mercado tão fácil, mas quem dera assim ele poder assumir aí, quem sabe no futuro, e pegar esse nosso mercado aí para ele, se tudo der certo. É o que eu pretendo, mas isso tudo no geral das contas vai depender dele querer ou não, né? E a pergunta é: quanto tempo os guppies vivem, e quantas vezes eles se reproduzem no ano, tá? O guppy ele tem uma média de 2 a 3 anos, certo? Não é uma média que eu gosto de segurar aqui, tá? Então a gente
ele vai viver, mas basicamente a gente aposenta, não fica com peixes ativos nessa idade, ativos sexualmente, mas de 2 a 3 anos, uma média de vida, certo? Bem cuidados em cativeiro, tá? E quantas vezes eles se reproduzem no ano, né? Basicamente a cada 30 dias você tem uma nova ninhada aí, a fêmea, né? Dando novos filhotes. Então, mensalmente, vamos dizer assim, você tem uma nova ninhada de reprodução. Pergunta número 6, pessoal. Como controlar, certo? A linhagem, né? O controle e manter a linhagem. Então a gente vai ter alguns meios de reprodução, né? Cruzamentos, para a gente estar reforçando o sangue, fazendo quebras de sangue, certo? Isso é um pouco complexo de eu explicar aqui, certo? Mas no geral é isso. Então a gente vai ter cruzamento entre parentes para fixação de genes, reforços de sangue com a mesma linha, mas de genéticas opostas, né, diferentes. O controle seletivo, o olho, observação de unidades, cada detalhe do peixe tem que ser observado, né, para selecionar para a matriz, o que, é que a gente quer passar para frente ou não, o que, é que queremos manter ou não. Então, tudo isso basicamente influencia aí, né, logicamente tudo anotado e tudo verificado, basicamente que diariamente, né, e sempre que pode, estar observando os mínimos detalhes. Próxima pergunta é quais guppies, né, quais linhagens são mais valorizadas e mais caras, né, mais raras basicamente. E isso é um pouco complicado, né. O guppy é definido em linhagem, né, pela fixação dos genes naquela geração e muitas vezes o padrão, não só fixação de genes, mas padrão de cada peixe. Então é muito seguindo um pouco a tabela aí de julgamento, né, a partir da exposição, né, então formato de cauda, formato de dorsal, cores daquele peixe, tamanho dele, tudo isso influencia para o criador colocar um certo valor na linhagem, né, e aí vamos ter, por exemplo, do nosso criatório, né, trios, que é um macho e duas fêmeas de 150 a 300 reais hoje, né, de diferentes linhas, linhas distintas, né, basicamente. Oitava pergunta, existe mercado para esses guppies de linhagem, betas de linhagem no Brasil? E sim existe, né? Não só a minha família, como conheço algumas outras famílias, vivem desse mercado, tá? Não é um mercado que atende lojistas, tá? O valor é mais elevado pelo trabalho e cuidado com os animais, seleção muito mais trabalhosa, não é só colocar o peixe ali e esperar ele reproduzir em quantidade e a gente despacha para os lojistas, não, tá? Tem uma alta seletividade, tem uma quantidade exorbitante de descartes, são a autoalimentação, então a alimentação basicamente das mais caras a gente utiliza, tá? Controles sanitários, né, que também não é barato, certo? Então, para a gente manter tudo isso tem esse valor mais elevado e sim tem mercado, tem pessoas que procuram essa exclusividade, essa raridade, né, desses peixes, coisas que você não vai achar em lojas normalmente, né? E tem sim um mercado hoje presente no Brasil e que vem crescendo bastante. Pergunta de Catuta Aquários, né? Qual a maior dificuldade hoje na criação? Olha, a gente já passou por bastante dificuldade, né? E aí eu vou dizer por partes, principalmente para quem está começando, né? A primeira dificuldade que a gente enfrentou foi falta de conhecimento na parte de patógenos, quando a gente importou os primeiros peixes há anos atrás, quando ainda era permitido, tá? E a gente enfrentou alguns patógenos, que foi um pouco complicado até eu adquirir o conhecimento e tratar, tá? Mas eu digo assim, o principal problema para quem está começando sempre vai ser a água, ela é a mais complexa e é a que influi em basicamente toda a tua criação. Qual a linhagem favorita aí do seu criatório? A gente tem um carinho por todas as linhas, certo? Mas a gente fica mais apegado quando é os trabalhos genéticos, que são peixes que a gente faz do zero. Então a gente pega gene por gene, vai montando ali, fazendo cruzamentos por cruzamentos, gerações por gerações, até chegar no que a gente espera e
né, imagina. Então um peixe que não estava pronto e que a gente fixou os genes, preparou tudo certinho. Então hoje a gente tem um carinho enorme, né, pelo Koi Platinum Dumbo, que foi a última linha trabalhada e que tomou 2 anos e meio de trabalho e seleção. Então foram várias e várias gerações aí até deixar esse peixe pronto para os clientes. 13ª pergunta, mais uma do Reinaldo, certo? A alimentação com patê e alimentos vivos é melhor para manter a qualidade do gupe hoje, ou já temos rações de qualidade para manter a criação de qualidade só na ração, certo? Hoje a gente já tem ótimas rações para manter. Então, se você é um aquarista de porte pequeno, poucos aquários, é ideal que você trabalhe com a ração, tá? A gente, quando vai para um lado de criatório como o meu aqui, que é maior, né, se a gente for querer dar sempre a ração de alta qualidade, o custo-benefício não fica legal, tá? Então a gente reforça com patês, né, suplementações, tudo mais, que vai reduzir o custo da ração e manter a qualidade. Então, se o aquarista quer trabalhar com patê também, ótimo, né? É uma alimentação diferente, né? Alimento vivo também é uma alimentação diferente, altamente nutritiva, tanto quanto o patê, certo? Mas a gente já tem rações para entusiastas aí, que tem poucos peixes, poucos aquários, não ter que ter o trabalho de eclodir um Nauple artemia, cuidar de dáfnias, ou trabalhar com alimento vivo, ou até mesmo passar um tempo cozinhando o patê. É só pegar o potinho, abrir, colocar a ração e tá resolvido, tá? Então a gente já tem sim rações de alta qualidade para os peixinhos aí. Pergunta do Reinaldo Shen, pessoal. Como a importação, a proibição da importação do Guppies afetou a produção aqui no Brasil, né? E eu digo que tem pontos positivos e negativos, certo? Positivos para o nosso mercado, né, com a importação travada, aquelas pessoas que trabalham melhor, né, são mais valorizadas aqui no Brasil, né? Até porque para conseguir os peixes você vai ter que comprar do mercado nacional, certo? Isso com a importação travada. Qual o ponto negativo? Né? O problema da questão genética. Lá fora eles estão muito mais avançados que a gente e conseguem desenvolver peixes mais rápidos que a gente. Então, com a liberação da importação, a gente consegue estar constantemente tendo peixes cada vez melhores e trabalhando aqui, né, fora tendo cada vez mais novidades para os clientes. Então, por um lado, valorizou o nosso mercado, por outro, quebrou um pouco e dificultou a vida de principalmente pequenos produtores que não tinham tanta experiência. Mais uma pergunta do Reinaldo, né, em um aquarista entusiasta, ele deve manter poucas linhagens para manter a qualidade, né? Ou isso é mito? Na realidade depende, né? Para um aquarista iniciante realmente, sim, o ideal era ter poucas linhas. Isso tudo vai depender do tempo que você vai proporcionar a isso, né? Para estar observando, controlando, fazendo controle seletivo e tudo mais, certo? E como que diz? Com menos linhas você consegue dedicar mais tempo àquelas linhagens, né? Fora que com menos linhas você precisa de menos espaço, com mais linhas mais espaço. Então tudo vai depender do espaço que você tem e tempo disponível para exercer sobre isso, tá? Então sim, ter menos linhagens é muito mais fácil para um aquarista entusiasta, tá trabalhando ali, né, e mantendo um controle e qualidade melhor daquelas linhagens em específico. 14ª pergunta, qual linhagem que você julga mais difícil de manter e propagar? Pergunta enviada por Reinaldo, né, mais uma do Reinaldo aí. Cara, a linhagem mais difícil hoje, vou falar das que eu trabalho, lógico, tem outros genes que eu mesmo não tenho experiência, tá? Mas das linhagens mais difícil hoje de trabalhar, eu falaria o Blue Dragon, tá? Seja ele principalmente a parte do SSK ou o Blue Dragon original com todos os genes presentes, certo? Então o Blue Dragon eu acho que é um dos mais complicados de manter e não é uma linha que eu indico para iniciantes. 15ª pergunta, o Guppy Endley e o Guppy de cauda são espécimes diferentes? Mais um do Reinaldo, certo? E sim, são espécimes diferentes, apesar de basicamente
ter quase tudo igual, né? Os guppies eles são os Poecilias Wingei, né? E os guppies de cauda, né, que é basicamente que a gente trabalha aqui, são os Poecilias reticulatas. Então são duas espécies basicamente diferentes, mas altamente compatíveis, tá? 19ª pergunta: onde é a criação da sua família e como é feita? Em tanques ou caixas d'água? Dá pra ver aqui, né? São tanques de alvenaria, tá? Aqui é um cercado de matriz, aliás, certo? Então são tanques de alvenaria, não é caixa d'água. E é basicamente isso, né? E o local da nossa criação é em João Pessoa, Paraíba. 20ª pergunta: como um lojista faz para adquirir seus guppies e se a gente exporta? Não, a gente não exporta hoje, pelo menos aqui no meu local, quem me dera, mas até hoje eu não descobri como fazer a parte de exportação, apesar de muitos contatos de fora, muito pessoal entrando em contato, mas a gente não sabe como passar para fora do país ainda, certo? E lojistas adquirir com a gente não trabalha muito com o mercado de lojista, trabalhamos mais com o aquarista final, tá? Até pela questão do preço elevado, normalmente não é custo-benefício para o lojista fazer a revenda. Fala pessoal, boa tarde. Vamos dar início a essa entrevista, né, com a Carol, certo? E vamos lá, vou estar respondendo algumas perguntas para ela. E a primeira pergunta é neto por neto, né, como a gente se definiria? Antes de me apresentar, né, meu nome é Rômulo Neto, sou médico veterinário, sou focado na parte principalmente de peixes ornamentais, certo? E como eu me definiria, né? Hoje eu me defino como acho que um profissional, né? Um profissional da área. Me defino ainda como um certo iniciante, uma pessoa em aprendizado ainda. Não me considero uma pessoa mais experiente. Então estou sempre buscando conhecimento novo sobre a área. Sempre procuro estar estudando, renovando conhecimento, sempre procurando coisas novas que estejam acontecendo lá de fora, fora do país ou dentro do país, para até mesmo estar melhorando aqui no progresso do meu próprio criatório, né? Então procuro estudar muito sobre a questão de patógeno, como tratar, eu gosto muito dessa área. Então é basicamente isso, eu me definiria como um profissional de média experiência, né? Nascido e criado dentro de criatório de peixes, mas ainda acho que eu sou muito novo e tenho muita coisa a aprender. Então sei de bastante coisa, mas ainda acho que falta muito conhecimento e estamos cada dia mais evoluindo. A segunda pergunta vai sobre a história da minha família, né? A família Rômulo, né? Somos 4 Rômulos atualmente, certo? Meu avô, meu pai, eu e meu filho, certo? Então são 4 Rômulos na geração, tá? E como começou tudo isso, né? Tudo começou com o meu avô, ele criou a paixão pelos peixinhos, começou a criar. Não era nada de linhagem, peixes exclusivos, era um mercado aberto, ele fornecia para lojistas, né, atendia o mercado aí geral aqui da cidade, trabalhava com diversos peixes, entre eles guppies também na época. Nessa época eu não era nascido, tá? Então começou com ele em outro bairro aqui, mas na mesma cidade. Após alguns anos, aí eu já era nascido, acho que eu tinha em torno de uns 9, 8 anos, algo mais ou menos assim. Meu pai iniciou no campo de betas de linhagem, né? Meu pai é o Rômulo Júnior, né? Rômulo JR Betas. Foi muito nomeado, muito premiado e começou a dar certo, começou a viver disso, né? Dos betas de linhagem. Depois disso, meu avô deu início, né? Alguns anos depois, com os betas gigantes. Até então, meu avô trabalhava com peixes betas, né? Veio de onde a experiência do meu pai veio, né? Só que eram peixes betas de PET,
né, para atender aí o comércio local mesmo, né, de revenda e tudo mais. Meu pai entrou nesse mercado mais exclusivo dos betas de linhagem e foi tendo sucesso ao longo do tempo, né? E eu, depois de iniciar o curso de veterinária, né, depois de um certo tempo já no curso, acho que 1 ano e meio de curso, foi algo mais ou menos assim, né, da faculdade, entrei, comecei o criatório e comecei a tocar. Então, um resumo, né, porque senão a história também fica longa. E até porque a maior parte da história não era nascido ainda, tá? Então, é isso, tá? Um resumão da história da nossa família aí ao longo do tempo, beleza? 19ª pergunta: onde é a criação da sua família e como é feita? Em tanques ou caixas d'água? Dá pra ver aqui, né? São tanques de alvenaria, tá? Aqui é um cercado de matriz, aliás, certo? Então são tanques de alvenaria, não é caixa d'água. E é basicamente isso, né? E o local da nossa criação é em João Pessoa, Paraíba. Pergunta número 6, pessoal. Como controlar, certo? A linhagem, né? O controle e manter a linhagem. Então a gente vai ter alguns meios de reprodução, né? Cruzamentos, para a gente estar reforçando o sangue, fazendo quebras de sangue, certo? Isso é um pouco complexo de eu explicar aqui, certo? Mas no geral é isso. Então a gente vai ter cruzamento entre parentes para fixação de genes, reforços de sangue com a mesma linha, mas de genéticas opostas, né, diferentes. O controle seletivo, o olho, observação de unidades, cada detalhe do peixe tem que ser observado, para selecionar para a matriz, o que, é que a gente quer passar para frente ou não, o que, é que queremos manter ou não. Então, tudo isso basicamente influencia aí, né, logicamente tudo anotado e tudo verificado, basicamente que diariamente, né, e sempre que pode, estar observando os mínimos detalhes.